Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso sistema muscular. Estamos trabalhando as chamadas generalidades, né, do sistema muscular. Eu parei com vocês nas classificações, né? Iria começar as classificações. Nós temos as classificações gerais, né? E também aquelas específicas para o tipo de músculos que vão trabalhar no membro superior e inferior, que são os estriados esqueléticos. Então, vamos começar a apresentação. A abordagem, ela é muito tranquila, né? Aqui são apenas elementos conceituais, depois alguns exemplos, né? Mas isso virá com o tempo, à medida que avançarmos aí nos segmentos. Bem, então, a classificação geral dos músculos, ela pode levar em conta a questão da estrutura ou estruturação do músculo, o correto seria aqui, né? A ultraestrutura, né, para eu falar, por exemplo, em músculos lisos, né, em músculos estriados, esquelético e cardíaco, quanto a estriação ou não, né, dessas estruturas. Então, vocês vão, né, observar essa musculatura lisa em vísceras ocas, vísceras sólidas, né, na composição de vasos sanguíneos e assim por diante, né? E, naturalmente, que na microscopia, né, vocês vão observar o porquê, né, da ausência dessas estriações, né, ou da presença das mesmas em músculos estriados, cardíaco e esquelético, sendo que o foco desse semestre vai ser em esquelético. Então, uma maneira de classificar isso enquanto estrutura, ou ultraestrutura, né, na microscopia. Então, naturalmente, né, que isso é da histologia, da citologia, mas vocês verão isso aí direitinho mais adiante. Quanto à ação também, né, quanto à atividade voluntária ou involuntária dos músculos, né? Então, por exemplo, os músculos lisos, eles são involuntários, né? Até porque existe um componente funcional ali, né, nervoso, que é do tipo eferente visceral geral, né? Você não tem controle sobre isso. Já os voluntários, né, eles apresentam essa capacidade, né, de você alterar qualquer um deslocamento, né, o grau de contratilidade, a sua vontade. Mesmo porque o tipo de componente funcional, ele é eferente somático. E aí vocês vão ver, dentro da neuroanatomia, né, essas classificações. Nesse semestre já vou direto, né, na inervação, lógico, que eu faço uma contextualização ali, né, o tipo de fibra, enfim, né, quais são os componentes ali mais grosseiros da microscopia, né, focando na macroscopia, naturalmente, né, nas topografias e assim por diante. Bom, mas de qualquer maneira, existe uma forma de classificar, né, uma classificação geral dos músculos, né, quanto às suas atividades, né, quanto à sua ação em voluntário e involuntário. A primeira, quanto à estrutura, ou ultraestrutura, seria, né, ao nível celular, né, da fibra ou da célula muscular. Bem, aqui a gente já chega, né, alcançamos a classificação dos músculos estriados esqueléticos, né. Então, o primeiro são os músculos tomados, né, no geral, liso, cardíaco, né, e aí os estriados esqueléticos, e aqui as classificações, são várias classificações, né, ou possibilidades de classificações, e aí estritamente para músculos estriados esqueléticos, né, quanto ao tipo de estrutura que o músculo se insere, né, eu havia comentado anteriormente, né, aqui a gente repete por conta da classificação, né, então nós temos os músculos cutâneos e os músculos esqueléticos, né, aqueles cutâneos também podem ser chamados de cuticulares, né, os da expressão facial, os da mímica, né? Os da expressão facial, essa expressão facial e mímica não é muito adequado, não, né? Se bem que a maioria tem esse desempenho, né? Mas nós temos alguns cuticulares, né? Ou algumas estruturas, inclusive estruturas variantes, mas algumas, né, bem fixas, né? Vamos colocar assim, que não tem a ver com a face, né? Como o músculo palmar breve, né? Ou palmar curto, do latim palmaris brevis, que é um músculo cuticular, né, e eu não posso denominá-lo como da mímica, né, ou da expressão facial. Então, talvez aí o termo mais adequado nessa classificação, e até para a denominação deles, né, depois lá em cabeça-pescoço, seja esse aí, né, de cuticulares ou cutâneos. Então, possuem pelo menos uma inserção cutânea, né, e estão situados superficialmente. Então, isso é uma característica dessas estruturas musculares. Daqui a pouco mostro algumas imagens a respeito disso, né? E aí o exemplo aí é alguns músculos da cabeça e pescoço, músculo platíssimo, o zigomático maior, o zigomático menor, risório, levantador do lábio superior, né? E da asa do nariz, orbicular do olho, orbicular dos lábios, né? Enfim, orbicular da boca.
Então, nós temos aí uma série dessas formações cuticulares, né? Pelo menos uma das extremidades, como o conceito diz aqui, uma das extremidades fixada, né, à pele. Alguns têm as duas extremidades fixadas à pele, né? A pele, o estrato subcutâneo, às vezes uma estrutura facial, né, que está logo abaixo da pele, ou em profundidade a pele. De qualquer maneira, pode apresentar essa condição ou uma outra formação muscular, né, ou parte desse músculo também fixado a estruturas de esqueleto, cápsula de articulações, né, septo, enfim, né, a própria estrutura óssea, como alguns exemplos também nós temos na cabeça, né. E os esqueléticos, que vamos trabalhar abundantemente esse semestre, né, em membro superior, inferior e dorso, né, que constitui a maior parte do sistema muscular. Eles podem ser superficiais e profundos e pertencem à cabeça, tronco, pescoço e membros, né? Bem, essa divisão entre superficiais e profundos, isso é corrente e necessário, né? Às vezes nós temos ainda mais um espaço, né? Esses espaços, eles são delimitados por fáscias, né? Ou por outras estruturas, né? Como membrana interósseas e assim por diante, separando grupos, né? Musculares, ou elementos faciais mais espessados, né? Que são septos. E esse entendimento é importante, essa condição, né, para trabalhar alguns distúrbios de compartimentos, né, compartimentos da perna, do antebraço, do braço, né, que são distúrbios muito interessantes aí, sob o ponto de vista biomecânico, enfim, né, outras especialidades também vão estar interagindo com isso. A gente vai ver direitinho aí, vocês vão, né, trabalhar comigo as várias importâncias, isso ao longo dos segmentos. Quanto à topografia também, né, nós temos os músculos chamados de axiais e apendiculares, mas essa classificação ainda dentro da classificação dos músculos estriados esqueléticos, né? Então, nós começamos a classificação deles quanto ao tipo de estrutura de inserção, né? Agora, que inserção está no sentido mais geral, tá? Eu posso falar aqui inserção proximal, inserção distal, né? Ou só no sentido da inserção, né, que é o ponto móvel sobre a pele, mas a gente pode trabalhar a inserção de uma maneira mais geral aqui, né? Tomando aí, né, tanto a proximal quanto a distal, que é o ponto fixo, o ponto móvel, ou origem ou inserção, né? E topografia também é uma classificação muito simples, é muito singela, a gente vai tomar aí o esqueleto axial, de cintura e apendicular como referência, né? Estando ali no esqueleto apendicular, são os músculos apendiculares, esqueleto axial, os axiais, né, naturalmente. Então, aí cabeça, pescoço, tronco, né? Agora, tem músculos de interface, né, entre o esqueleto e o útero. Por exemplo, vai ser motivo agora, né, das próximas aulas, eu vou mandar para vocês os músculos tóraco-apendiculares anteriores, os tóraco-apendiculares anteriores e posteriores, né, tem os escapulo-humerais também, mas olha bem, os tóraco-apendiculares, eles estão em interface entre o esqueleto axial com o esqueleto apendicular, né, daí a denominação desse grupo, tóraco-apendiculares, né, voltados, né, para o aspecto anterior, e os tóraco-apendiculares voltados para o aspecto posterior, né, exemplo de músculos tóraco-apendiculares, peitoral maior, peitoral menor, serrátil anterior, subclávio, né, a gente tem o trapézio, o grande dorsal, o levantador da escápula, os romboides, romboide maior, romboide menor, né, são estruturas musculares tóraco-apendiculares, né, então aí tem essa classificação, né, vamos colocar assim, um tanto mais rígida com relação à topografia, né, ou axial ou apendicular. Nós temos, naturalmente, né, músculos exclusivamente axiais, né, como, por exemplo, os da cabeça, muitos do pescoço, né, de tórax, de abdômen, né, estão ali presentes desse esqueleto, né, junto a esse esqueleto que é o esqueleto axial. Agora, tem também os, né, exclusivamente apendiculares. Você pegar aí os músculos do braço, né, antebraço, mão, então, tem uma infinidade deles, palmar longo, flexor radial do carpo, músculo ancônio, né, músculo braquial, quer dizer, eles estão presentes, né, exclusivamente em estrutura de membro superior. E aí você pode até trazer, né, para cá, para essa classificação, a parte cintural. Isso vai depender muito do autor, ou de quem estiver, né, descrevendo, ou dissertando a respeito, né? Então, por exemplo, o grupo escapulo-humeral, a gente pode considerá-lo como um apendicular, né? Apesar de que a escápula é uma estrutura, né, de símbolo superior, né? Aí está também na interface entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, né? Mas eu posso simplesmente justificar, né, a importância do símbolo para o membro superior, aproximando o membro inferior do esqueleto axial, né?
e morfofuncionalmente relacioná-lo, né, o símbolo, mais para a parte apensa do que a parte axial, né? E aí os músculos, por exemplo, escapulomerais, que partem da escápula até o húmero, né, vão ser levados para né, o lote, o grupamento, o conjunto de músculos apendiculares. Exemplo, supraespinal, infraespinal, subescapular, redondo maior, redondo menor, né, o músculo deltoide. São 6 no total que fazem parte desse agrupamento aí. Mas, olha bem, isso aqui é o clássico, né? A gente tira aqui de algumas grandes referências internacionais em anatomia e é dado dessa maneira aí, ó, os axiais e os apendiculares, tá bom? Mas nós temos músculos de interface. Outros exemplos aí, né? Se pegar em membro inferior, a gente vai ter lá o quadrado do lombo, psoas maior, né? Que são músculos que, os músculos glúteos, né? O glúteo máximo, o médio, o mínimo, que na região glútea são 9 músculos naquela região, eles partem, né, muitos deles, de estruturas axiais, né, e de cintura, como, por exemplo, o glúteo máximo, que vem de osso sacro, né, ligamento sacro-tuberal e também do osso do quadril, e segue até o fêmur, né. Então, ele tem essa característica, né, de estar ali na interface entre a parte apensa, né, e axial, ou axial apensa, enfim, né, ou vice-versa, passando aí pela cintura, ou exclusivamente de cintura, né, seguindo para a parte apensa. Então, a gente não pode esquecer dessas condições aí, esses músculos, digamos, intermediários, né, que quebra um pouquinho essa classificação aí, né, porque colocado assim, dá a impressão que nós temos músculos exclusivamente axiais e exclusivamente apendiculares. Então, não é dessa maneira que eu estou falando com vocês, né. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos, né, de músculos cuticulares. Aqui é uma figura do McKinney, né, do McKinney, onde a gente observa aqui o músculo orbicular dos olhos, da boca, né, o levantador do lábio superior, zigomático menor, zigomático maior, né, músculo depressor do ângulo da boca, do lábio inferior. Nós vamos estudar isso, o occipito frontal, temporoparietal, né, que são músculos cuticulares aí, juntos ao couro cabeludo, né, enfim, nós temos uma série de formações musculares presentes na face, sob a cutis, né, por isso cuticulares, né, e que também, no caso aqui exclusivo da face, vão trabalhar a expressão facial, né, as expressões, né, da face, alterando aí, né, o aspecto fisionômico, gerando facies, né, que são aspectos fisionômicos também. Então, por isso que alguns autores também colocam essas estruturas musculares como músculos da mímica, né? Mas, vocês vão observar comigo aqui, a imagem está meio clara, tá? Mas a gente consegue observar um pouco, né, de uma estrutura cuticular única, tá? De todo o membro superior, que a gente vai depois contabilizar corretamente, mas deve ter aí na faixa de uns 51 músculos, né? Que a gente vai estudar aí em cada membro superior. Lógico, o estudo vai ser em um dos membros, né, superiores, valendo para o contralateral, né, porque as estruturas são semelhantes de um lado para o outro, né, mas existe aqui o palmar brevis, né, esse palmar brevis também é chamado de palmar curto, que são as designações para esse músculo palmar. Ele está fixado numa das suas partes, né, na face do músculo abdutor do quinto dedo, e na outra, né, outra extremidade, na poneurose palmar. Então, repare, a poneurose palmar e fáscia de músculo abdutor do quinto dedo não tem estrutura óssea aí, né? Então, é um músculo superficial, né, cuticular, mas não é da mímica, evidentemente, né? E não faz parte aí desse repertório muscular que a gente está observando aqui no víscero crânio, alguns também do neurocrânio, tá? Bem, então, aqui, por um lado, tem essas formações musculares, né, cuticulares, por outros, triados esqueléticos, né, presentes na parte apensa, né, como eu estou observando aqui na mão, né, e fixados, na grande maioria das vezes aqui, nas suas, né, extremidades proximais, extremidades distais, as estruturas do esqueleto. Então, elementos ósseos, né, há tendões de outros músculos, a cápsula de articulações, né, atravessando, e às vezes atravessa e se fixa na cápsula de uma ou mais articulações, dependendo, né, da estrutura muscular, né, estrutura óssea, né, evidentemente. Então, aqui nós temos uma série deles, né, só para citar aqui, coisa que vocês vão trabalhar comigo em breve, né, o abdutor do quinto dedo, o flexor curto do quinto dedo, né, aqui nós observamos, olha bem, aqui a gente tem os músculos lumbricais aí já é uma exceção, né, porque os lumbricais, eles partem de tendões de flexor profundo dos dedos, inserem a poneurose dorsal, né, ou a poneurose palmar, que é também chamada de aponeurose extensora
né, dos dedos 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos aí um repertório de músculos chamados de músculos lumbricais da mão, tem os lumbricais do pé também, mas ele não fica só nessa estrutura aponeurótica de dorso, né? Também tem uma fixação ali ligeira, né? Uma pequena fixação na parte óssea de base de falange proximal, tá? Então, mesmo isso aqui, olha, que a gente vai tomar, né? Com uma pinça, por exemplo, vai puxar, e a gente vai observar, né? Que não tem uma origem em estrutura óssea, né? E aparentemente não tem nem seção tem uma discreta, né, fixação óssea, né? Que é junto ali da articulação metacarpofalângica ao nível da base da falange proximal, mas principalmente numa estrutura de cobertura dos dedos, conhecida como aponeurose dorsal, né, ou extensora, aponeurose dos músculos extensores. Bom, então aqui nós temos dois exemplos, né, bem característicos dessa classificação que atrás, né, os músculos cutâneos, os músculos esqueléticos. Também eu posso aqui, aproveitando a imagem, né, citar também esses aqui cuticulares, como axilares, né, ou axiais, presente aí no esqueleto axial, ou exclusivamente do esqueleto axial. Então, qualquer um desses que eu citei aqui, por exemplo, os zigomáticos, né, e até, bom, aqui já é músculo estriado esquelético, né, associado à mastigação, músculo da mastigação, como o músculo masseter, esse que eu estou observando aqui, tá, no número 23, aqui é a glândula parótida, né, nós temos aqui nervo facial, enfim, nós temos uma série de estruturas, veia facial, né, juntamente com a artéria facial, mas essa estrutura aqui, olha, que é o músculo masseter, ele é exclusivamente do esqueleto axial, né, ele tem uma relação aí com o osso zigomático, uma relação com a mandíbula, né, não foge disso. Aqui também, olha, são músculos exclusivamente de parte apensa, né, mão aqui, alguns aqui de antebraço, que a imagem não permite, né, a visualização completa, mas são músculos flexores, palmar longo, flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, eles surgem de estrutura óssea, ou ligamentar, ou capsular, né, de algum elemento aí da parte apensa e termina em algum elemento da parte apensa, seja aí sobre a pele, como os casos, né, raros, como o músculo palmar breve, né, também sobre a pele, em aponeurose dorsal e base de falange proximal, como os músculos lumbricais, ou exclusivamente em estruturas esqueléticas, né? Se eu pegar, por exemplo, o abdutor curto do primeiro dedo, do polegar, né? E aqui no número 14, ó, aqui uma questão de prova, né? Aqui nós temos o flexor curto do polegar, então eles têm origens em retináculos flexores, tubérculos de trapézio, tubérculo de escafoide, né, que são as estruturas em que eles se originam. Eles têm uma aproximação, né, de ventre musculares, fusão de seus tendões, em osso sesamoide lateral e base da falange proximal do primeiro dedo, né? Então, são estruturas do esqueleto, né? Mesmo o retináculo, olha, né, que eu citei aqui, é uma estrutura que a gente pode trabalhar no esqueleto também, né, junto às articulações, que vão formar aí túneis, né, osteofibrosos, mas, de qualquer maneira, o mais importante é observar isso, né? Surge aí de uma estrutura do esqueleto e termina numa estrutura do esqueleto, e são elementos musculares da parte apensa, exclusivamente, não são nem de transição, tá? Aqui outros exemplos, né, de tanto de interface, né, entre a porção apensa e o esqueleto axial, vou explicar direitinho aqui, e aqui, olha, exclusivamente da porção apendicular. O que eu estou fazendo aqui, olha? Nós estamos rebatendo, aqui é pé, a planta de um pé, nós estamos rebatendo aqui o flexor curto dos dedos, né, tomando com essa pinça aqui, olha, é uma pinça hemostática adaptada aqui para a prática anatômica, né, não tem hemostasia aqui, né, a gente adapta para fazer essas dissecções nossas. Então, eu estou apanhando aqui com essa pinça hemostática um flexor longo dos dedos, e do flexor longo dos dedos, o surgimento aqui daqueles músculos lumbricais, né, que eu falei que, né, nós temos nas mãos, né, e também aqui nos pés, que faz parte da segunda camada de músculos intrínsecos do pé. Então, aqui são pequenas formações lumbricais, eles são exclusivamente, né, apendiculares. Então, a gente observa aqui, olha, o primeiro lumbrical, né, o segundo músculo lumbrical, o terceiro lumbrical, o quarto músculo lumbrical, né. Aqui uma estrutura também, né, do esqueleto, associado ao esqueleto apendicular, então, o músculo apendicular, só que aí ele é reclassificado, né, vocês vão ver depois, exclusivamente para cá, porque ele é um extrínseco para o pé, né, ele não nasce em estruturas do pé e termina nas estruturas do pé. Então, o flexor longo do polegar, o flexor longo dos dedos, ele surge da perna, né, do aspecto posterior e termina no pé, né.
mas ele está associado aí a outros músculos apendiculares, né, de segunda camada aqui do pé, que são esses músculos lombricais, né? A gente observa vários outros aqui, né? Por exemplo, o quadrado plantar, né? Que é esse que foi cortado aqui o ventre dele, para permitir o rebatimento aqui das estruturas musculares, o abdutor do hálux, o flexor curto do hálux, com seus ventres, né? Aqui muito próximos, aqui tem um tendão do abdutor do hálux, e aqui o flexor curto com as suas duas metades, metade lateral, metade medial, enfim, né? Aqui é para exemplificar. Então, nós temos aí estruturas musculares, esqueleto apendicular, né? E aqui eu tenho estruturas musculares de esqueleto axial, né? Mas eu havia comentado que tem essa possibilidade, né, de reclassificar, né, eu tomar aquela classificação, melhorar um pouquinho, porque muitos desses músculos não são exclusivamente do esqueleto axial, né, ou do esqueleto apendicular, eles são músculos de transição, né, como, por exemplo, aqui nós estamos rebatendo o peitoral maior, chegamos no peitoral menor, nesse rebatimento, a gente está pegando aqui, olha, o nervo peitoral lateral, o nervo peitoral medial, né, fazendo a caracterização dessas estruturas nervosas e vasculares que acompanham esses nervos, né, os nervos peitorais lateral e medial, que vão suprir o músculo peitoral maior. Mas o músculo peitoral maior, se a gente for, né, tomar a disposição dele, ele surge aqui da clavícula, do externo, das cartilagens de costelas, 4, 6 primeiras cartilagens, do folheto anterior da bainha do reto, que começo, né, a identificar o músculo, né, reto do abdômen, e lá ele tem uma estrutura chamada bainha, a bainha do reto do abdômen, e essa bainha tem 2 folhetos, né, o folheto anterior e o folheto posterior, então ele surge de lá, quer dizer, essas partes que eu estou relacionando aqui ao músculo peitoral maior são partes de esqueleto axial, né, são partes axiais, mas a inserção dele vai se dar lá na crista do tubérculo maior, né, e a crista do tubérculo maior é uma estrutura humeral, então, portanto, é de esqueleto apendicular. Então, um músculo de transição, né, entre a parte axial e a parte apendicular. Por isso que ele é consignado, arrolado, né, ele é dado como um dos músculos tóraco-apendiculares anteriores. Peitoral maior, peitoral menor também, que eu verifico aqui, né, após aqui uma dissecção melhor, a gente vai identificar o subclávio, né, o serrátil anterior também faz parte disso, aqui eu estou observando. Então, eles têm uma extremidade, né, relacionada ao esqueleto axial, e a outra relacionada à parte apendicular, seja ela apendicular propriamente dita, no úmero, né, que é o osso mais próximo aí, e esses tóraco-apendiculares, eles vão seguir para aí, né, desse ponto aí, ou para a cintura, que eu posso ministrá-la junto do esqueleto apendicular também, e considerar, né, a cintura, por razões aí morfológicas ou morfofuncionais, como integrante do esqueleto apendicular, né? Eu tenho que justificar isso aí, naturalmente, que tem que ter, né, considerações fortes, né, para fazer isso. Mas não é tão difícil, não. Então, você tem essa possibilidade. Lembrando que, inclusive, o peitoral menor, que aqui está, né, ainda em processo de secção, ele tem uma origem da terceira, quarta e quinta costelas, portanto, do esqueleto axial, e a extensão dele vai ser no processo coracoide, lá na escápula. Olha, a escápula não é parte apensa propriamente dita, né? Que começa ali a partir da articulação do ombro, né? Seguindo para o braço, antebraço, mão. É cintura que relaciona o esqueleto axial, né? Escápula faz parte da cintura, ao esqueleto apendicular. Então, tem essa característica. Mas olha bem, nessa classificação, né? Aí quanto ao contingente, ao agrupamento do músculo, ele é um tóraco apendicular, mas não está na parte apensa propriamente dita, né? Ele está em cintura da porção apensa. Então, até nessa classificação, que é bastante tradicional, a gente vê isso. Tá? Então, aí é uma situação em que a cintura é considerada, né, morfofuncionalmente integrante do membro superior, né, da parte apensa. E coisa parecida também, nós vamos observar lá no membro inferior. Ainda quanto aos músculos estriados esqueléticos, né, eu falei que são várias classificações, nós temos a questão da embriologia, né. Então, vocês vão observar que membro superior vai ser muito raro, né? A gente vai ter uma situação no membro superior, que é o músculo trapézio, né? Que eu vou falar assim, olha, esse aqui é de origem branquiomérica. Ele vem, né, de arcos faríngeos ou arcos branquiais, né? Vocês vão ver lá depois na embriologia, nós temos 5 arcos faríngeos ou arcos branquiais, né? E esses arcos faríngeos estão relacionados né, à produção de alguns contingentes musculares, né? E são poucos. Os músculos da mímica, né? Eles vêm lá do segundo arco faríngeo,
Nós temos os músculos da mastigação, eles vêm do primeiro arco faríngeo, né? Então, mímica, mastigação. Os músculos da faringe, laringe, né? Esternocleidomastóide, trapézio, eles estão relacionados aos arcos faríngeos, ou branquiais, né? Lá no desenvolvimento embrionário, aos arcos de números 3 e 4, ou às vezes até o quinto, né? Pode acontecer também essas pequenas formações aí, o quinto, que seria uma subdivisão aí do quarto arco faríngeo, o arco branquial, mas, de qualquer maneira, tendo essa origem, né, de arcos faríngeos, eles são denominados de branquioméricos, né? Inclusive, até a classificação da inervação é diferente, né? Eles vão ser né, supridos por nervos do tipo eferentes viscerais especiais, né? Os da mímica, os da mastigação, os da faringe, como, por exemplo, os constrictores da faringe, superior, médio e inferior, os da laringe, né? Aritenoide oblíquo, transverso, né? Enfim, tem uma série de músculos, né? Na laringe, que tem essa origem, né? Embrionária de arcos faríngeos, né? E para um membro superior, considerando, né, no grupo dos tóraco-apendiculares posteriores, o trapézio, né? O trapézio vai ser uma exceção aí de todo o membro superior, tá? Ele tem uma origem branquiomérica, de arcos faríngeos ou arcos branquiais. Daqui a pouco eu mostro um desenho, você vai ver isso muito bem, né, na embriologia, para que vocês tenham ideia disso aí, tá? E o restante todo do membro superior, né, e do membro inferior também, grande parte do esqueleto axial, são músculos de origem miomérica, né? Eles vêm dos miótomos somitos, lá da vida embrionária, né? Então, esses que partem, né, que surgem de miótomos e somitos, eles são mioméricos, né? Aí, qualquer um dos membros superiores, com exceção do trapézio, todos os do membro inferior, né? E grande parte do tronco, né, do esqueleto axial, com exceção desses da cabeça que eu havia comentado, né, e do pescoço também, alguns deles, associados a estruturas viscerais, que são os da laringe, da faringe, os da mastigação, os da mímica, né? E aí o esternocleidomastóide e o músculo trapézio, né, são de outra origem branquiomérica, tá? Então a gente fala em músculos branquioméricos e músculos mioméricos, né? Então aqui essa classificação embrionária está falando isso que eu falei com vocês, tá? Os estriados esqueléticos, os estriados, né, branquioméricos são derivados dos arcos faríngeos, né? E aqui já tem os exemplos, ó. Todos da mastigação, quando fala da face, são os da mímica, tá? Aqueles que eu falei com vocês são os cuticulares, né? Os da face, a maior parte voltada para o víscero-crânio. Os da faringe, os da laringe, o esternocleidomastóide e o trapézio, né? Desses todos aí, né, que estão dentro dos chamados branquioméricos, origem de arcos faríngeos, né? Ou arcos branquiais, a gente vai estudar o trapézio esse semestre, né? Como exemplo de branquiomérico, e que faz parte do contingente, né, do agrupamento chamado de tóraco apendicular posterior. E nós temos os músculos estriados miotômicos, os mioméricos, né, todo o restante, tá? São derivados dos miócitos nos somitos e todos os outros músculos que não são branquioméricos. E aqui nós temos alguns exemplos. Então, músculos branquioméricos, os da expressão facial, os da mímica, os da mastigação, né? Aqui são peças nossas, aqui não é um livro de embriologia que eu tirei esse desenho. Então, nós temos o orbicular dos olhos, né, da boca, zigomáticos, né, levantador de lábio, depressor de lábio, enfim, né, risório, que nem apareceu aqui na dissecção, ele foi, né, consumido na dissecção, mas os da mastigação, como, por exemplo, músculo temporal, músculo masseter, né, a gente vai ver também os pterigóides, pterigóide medial, pterigóide lateral, os da faringe, né, então toda essa estrutura aqui, ó, é faringe, né, a gente vai ver os constrictores superior, médio, inferior da faringe, os da laringe, né, que tem cartilagem epiglótica, para vocês terem uma ideia, a proeminência laríngica, né, que é da cartilagem tireoide, mas os músculos intrínsecos aqui da laringe tem essa veiculação, né, esse surgimento de arcos faríngeos. Se eu pegar um embrião, né, humano, aqui está aproximadamente na 4ª semana de vida de desenvolvimento, né, 4ª semana de desenvolvimento. E aqui, para vocês terem uma ideia, o polo cefálico, né, o caudal. Aqui nós temos, olha, os somitos, né, esses são somitos. Então, aqueles músculos de origem miomérica, né, que a gente vai falar, né, chamá-los de mioméricos, de miotômicos, né, aquelas estruturas vêm desses elementos aqui de dorso, né, que são somitos. Então, aqui a gente observa, inclusive, olha, aqui é a área cardíaca, né, aqui é a formação do bruto do membro superior, aqui também está formando o membro inferior. Então, a população celular, para gerar essa musculatura de esqueleto apendicular, segue desses miótomos de somitos, né, que são estruturas celulares que vão
desenvolver, né, uma série de estruturas, né, dentre as quais os elementos musculares, né? Aí a gente tem né, elementos aí mioméricos, né, ou miotômicos, que formarão os músculos de membro superior e inferior. E agora aqui, olha, é que nós verificamos aqueles arcos faríngeos, né? Então, o primeiro arco, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, esses crescimentos que vocês estão observando aqui, né, são chamados de branquiais. Branquiais é um termo até muito defasado, né, mas são arcos faríngeos, e é a partir desses arcos faríngeos que vem essa coleção muscular estriada esquelética, né, só que não é de origem miomérica, né, ou miotômica. Vem dessas estruturas, por isso tem essa classificação, né, que eu estou passando para vocês, e a inervação também é diferente, né, a gente vai observar aí que a inervação é por nervos da cabeça, né, que são nervos cranianos, e os componentes funcionais também são diferentes, né? A classificação dos componentes, vocês vão ver direitinho na neuro, é um tipo de eferência visceral especial, são músculos especiais, esses de origem, né, dos arcos faríngeos ou arcos branquiais. Põe aí, os exemplos são poucos, é fácil de guardar, né? São os da mastigação, os da mímica, os da laringe, os da faringe, o esternocleidomastoide e o trapézio, só. Todo o restante, estriado esquelético, né, tem essa formação que eu havia falado de somitos. Bem, ainda quanto à classificação, ainda a classificação, né, de músculos estriados esqueléticos, a gente pode classificar quanto à inervação, né, uma classificação muito simples. Alguns desses músculos são inervados por nervos cranianos, né, eu citei o exemplo aí daqueles branquioméricos, né, o nervo facial, que é o sétimo par craniano, vai para os músculos da mímica, né, o quinto par, o nervo trigêmeo, né, com a divisão dele mandibular, os músculos da mastigação, masseter, temporal, pterigóide medial, pterigóide lateral, eles são estriados esqueléticos, têm uma origem diferente do restante, né, que são miomérico, esses que eu estou citando aqui, eles são de origem branquiomérica, vem dos arcos faríngeos, dos arcos branquiais, mas também tem uma inervação diferente, né, com nervos aí cranianos. Todos os outros, né, que vocês forem ver comigo aí, com exceção do trapézio, né, que é lá com o nervo acessório, 11º par craniano, trapézio novamente aí como exceção, tá? Mas todos os outros a inervação surgirá de plexo braquial, né? A gente vai observar que esse plexo braquial vai vir, né, dos segmentos dos nervos espinais C5, C6, C7, C8, são 7 vértebras, mais 8 pares de nervos espinais cervicais, C8 e T1, formando os troncos do plexo braquial, tronco superior, médio, inferior, depois tem as divisões, né, a partir das divisões nós temos aí as formações dos fascículos dos nervos periféricos, com o nervo, por exemplo, radial, nervo mediano, nervo ulnar, nervo músculo cutâneo medial do braço, cutâneo medial do antebraço, nervo axilar, né, nervo subescapular, tóraco dorsal, uma grande quantidade de nervos, né, que vão suprir esses músculos estriados esqueléticos, né, de interface entre tronco e membro superior, né, muitos deles são, como eu falei, né, torcopendiculares, vão suprir uns de tronco exclusivamente, né, e membro superior, né, exclusivamente, como a grande parte dos que vão ser estudados em membro superior, né, que estão aí nos segmentos do braço, antebraço e mão, tá? São 12 pares de nervos cranianos, muitos desses nervos cranianos, eles são apenas sensitivos, né, por exemplo, o nervo óptico, né, o nervo vestíbulo coclear, né, eles têm apenas essa característica, né, de serem sensitivos. Outros são exclusivamente motores e outros são mistos, né? Agora, os músculos, os nervos espinais, os 31 pares, eles são mistos, né? A gente vai observar que eles veiculam atividade sensitiva, né? E eferência também. E, inclusive, a eferência de dois tipos. A eferência somática, né, para controle voluntário da musculatura, né, dos diversos segmentos aí, e também tem uma eferência visceral geral, né, porque eu tenho que pensar que no membro superior há também estrutura de musculatura lisa, né, há músculos lisos, mas músculos lisos em que local de membro superior? Olha, na constituição de vasos, e aí necessito de inervação aí para fazer o quê? Vasoconstricção, né, na constituição de glândulas sudoríparas, né, preciso aí, né, das glândulas sudoríparas para controle térmico, né, e o membro superior, né, tem uma grande quantidade, né, evidentemente, na pele. Nós temos uma distribuição bastante grande dessas glândulas sudoríparas, as sebáceas não têm essa inervação, né, do tipo eferente visceral geral, né,
músculo liso associado a pelo, para fazer a piloereção, né? Necessário também equilíbrio térmico, né? Como vocês vão ver lá na fisiologia, enfim, né? Então, esses nervos espinais, que vão suprir esses músculos de membro superior, né? E a maior parte deles, né? Com uma exceção, a gente vai ver lá no trapézio, que é a exceção também, né? Quanto à origem, porque ele é de origem branquiomérica. Então, esses nervos, eles são mistos, né? Então, ele tem lá duas eferências e tem aferências, e as aferências são somáticas, né? Para dor, temperatura, tato, pressão, né? Que são sensações mais gerais, captadas aí no soma, nas paredes, né? Parte apensa, enfim. Bem, então, isso é tranquilo também, né? É uma divisão aí topográfica muito tranquila, vocês vão entender à medida que estiver evoluindo até o quarto período, né? Porque essas coisas são dadas aí ao longo dessas divisões que realizamos na anatomia, né? Anatomia de primeiro, segundo, terceiro e quarto período. Bom, outra classificação também dos triados esqueléticos é quanto ao arranjo de suas fibras, né? Nós temos uns com os arranjos paralelos e outros com arranjos de fibras, quando eu falo fibras aqui, são células, né? Ou desses feixes musculares, que é o aspecto macroscópico, com uma disposição oblíqua desses feixes, né? Então, com relação à disposição paralela de fibras paralelas à direção de tração executada pelo músculo, né? Nós temos os músculos longos, é que nem o osso longo, né? Os músculos longos têm comprimento maior que largura e espessura, né? Então, o comprimento predomina sobre as outras dimensões. Quais são as outras dimensões? A largura e espessura, né? E aí as fibras, que aí são os feixes, né? Que as fibras fazem parte, né, da ultraestrutura, são as células. Então, esses feixes, né, e em última análise, né, as fibras, né, quer dizer, microscopicamente, têm uma disposição paralelas entre si, né? Bem, dentro desses músculos longos, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas figuras, nós notamos os músculos fusiformes, né? Os fusiformes, eles também são longos, né, ou alongados, têm um comprimento maior que largura e espessão, e a largura e a espessura, desculpe, mas esses músculos fusiformes, eles têm um aspecto de um fusível, né? Então, centralmente, eles têm um diâmetro maior do que nas suas partes periféricas, né? Ou nas suas extremidades, que vão formar aí os tendões, né? Ou, às vezes, um tendão um pouquinho mais alargado, que seria algo semelhante a uma aponeurose. Normalmente, são estruturas tendinosas, né? Nesses músculos fusiformes. Só que a gente não pode ir, né, a ferro e fogo, né? E tentar colocá-los todos numa classificação que nem sempre dá nisso, né? Não dá certo. Então, alguns fusiformes têm uma estrutura tendinosa, né, meio achatada, lembrando um elemento aponeurótico, né? A gente vai observar, por exemplo, o bíceps do braço, né? O bíceps do braço, ele tem um tendão, o bíceps braquial, um tendão para inserção na tuberosidade do rádio, né? Mas ele tem uma estrutura aponeurótica, né? Que é a aponeurose do bíceps, e ele é um músculo longo, né? Subdividido, né, ou reclassificado como fusiforme, que tem uma inserção superficial, ao nível ali do flexor do carpo, do pronador redondo, né, ele vai sobre a pele, mas por um elemento aponeurótico, né, inclusive tem essa característica, né, na sua inserção distal, ou na sua cauda, são dois elementos, né, um tendinoso profundo e ósseo, e o outro superficial, né, com a aponeurose bicipital. Por isso que eu falei, né? Tem as exceções, isso aí tudo. Bem, nós temos também os músculos largos, né? O comprimento e a largura, elas se equivalem, né? E muitas das vezes a espessura é muito fina, né? São músculos que nós podemos também classificar esses largos como músculos laminares. Às vezes não são tão laminares, por exemplo, o glúteo máximo, né? É um músculo largo, o glúteo máximo, mas ele tem uma espessura bastante significativa, né? Agora, não tem alguns que têm menos espessuras, né? Ou espessuras que lembram aí uma lâmina, são os músculos grande dorsal, trapézio, romboides, né? Os que a gente vai ver aí nesse período são músculos laminares, tá? Uma subdivisão desses músculos largos, né? Em que o comprimento e a largura se equivalem, perde na espessura, nós temos os chamados músculos em leque, né? Um exemplo assim, clássico de músculo em leque é o peitoral maior. O peitoral maior tem ali uma largura, né, e um comprimento que se equivalem, né, poderia ser classificado direto como músculo largo, mas ele tem uma disposição em leque, né, até mesmo o grande dorsal tem uma disposição em leque, mas o peitoral, ele é bem característico nisso, né, vai pegar proximalmente o peitoral,
Ele parte de clavícula, das cartilagens, das costelas, de dos 4 ou 6 primeiros níveis, né, das 4 ou 6 primeiras cartilagens costais, do reto do abdômen, do folheto anterior do reto do abdômen, enfim. Então, aí ele tem toda essa extensão, né? E na sua parte terminal, ou seja, distal, de inserção, né, ou inserção distal, a sua cauda, ponto específica, né? Então, ela fica bem menos largo, né, vai se estreitando, fica bem estreito, e se insere lá na crista do tubérculo maior, né? Então, se você pegar o músculo destacadamente, ele tem um aspecto em leque, um largo em leque, né? Seria essa classificação para o peitoral maior. Tem os músculos curtos. Os curtos, nós temos aí as dimensões, né, a largura e o comprimento meio equivalentes, mas eles apresentam espessura apreciável, né? Daqui a pouco mostro alguns aqui. O masseter é um exemplo disso, os pterigode, né, de cabeça são exemplos, o poplíteo também seria um bom exemplo, né? Mas eu não gosto muito dessa questão né, de rotular como espessura apreciável, não. Tem alguns que são músculos curtos, né? Como, por exemplo, o pronador quadrado, eu até deixei aqui uma imagem, daqui a pouco eu mostro para vocês, para a gente discutir isso aí. Ele tem um comprimento equivalente à largura e a espessura não é apreciável e ele é classificado como músculo curto, tá? Então, ele é bem fino. Então, a gente não pode, como eu disse, né, levar isso assim a ferro e fogo, não. A maioria tem essa característica de ter uma espessura apreciável, né? Mas tem as exceções, tá? Então, são muitos músculos, né? São centenas de músculos, e aí são 322 aproximadamente, né, que a gente viu lá dos músculos pares. Então, vocês podem imaginar que vai haver aí uma série de possibilidades, né? Nós temos também, quanto à conformação e à disposição, né, das fibras, né, os músculos e a disposição paralela das fibras, né, os músculos anulares, né, formados por feixes circulares dispostos em torno de orifícios naturais, né, estriados esqueléticos. Então, nós podemos tomar aí, por exemplo, o esfíncter externo do ânus, né, que é um músculo ímpar, inclusive, o esfíncter externo da uretra, né, os músculos circulares, né, associados aqui na face, só que eles são, né, da mímica, mas são estriados esqueléticos, né, são de origem branquiomérica, são os orbiculares, o orbicular dos olhos e o orbicular da boca, né, então eles estão em torno de orifícios naturais, né, aqui da pálpebra, da abertura palpebral e da rima, né, que a gente chama de rima palpebral, e da rima bucal também, né, como também nós vamos encontrar, né, no chamado períneo profundo, o esfíncter externo da uretra, que tem essa característica, né, de fibras paralelas entre si, mas elas estão circundando um elemento, que no caso é a uretra, para ação esfinctérica, e o esfíncter externo do ânus também, tá? Então, são os exemplos de músculos estriados esqueléticos, né, anulares. Nós temos outros músculos anulares, né, só que são estruturas musculares lisas, que vocês vão ver aí abundantemente, por exemplo, em digestório, tá? Alguns pontos aí, com ação esfinctérica também, mas sai, né, dessa classificação, porque aqui eu estou trabalhando estriados esqueléticos. Então, aqui nós temos os exemplos, né? Pegando aqui, olha, eu pego até uma variação anatômica. Esse músculo que vocês estão observando aqui é o famoso Gantzer, né? É uma cabeça acessória do flexor profundo dos dedos. Então, eu vou encontrar do lado de cá o flexor longo do polegar. Ele pode ser do flexor profundo dos dedos ou do flexor longo do polegar. Esse material que faz parte de uma publicação que fizemos recentemente, né? Só que essa peça aqui, esse músculo, né, variante, ele está relacionado, aqui está rasgado um pouco, né, a estrutura muscular, né? Mas está relacionado ao flexor longo do polegar. Pode ser também do flexor profundo dos dedos, né? Então, o osso que eu estou observando aqui, né? A mão que está espalmada sobre ele, é o osso rádio, né? Aqui é o tendão do bíceps, né? A tuberosidade aqui do rádio, o músculo superior, né? Aqui está inserido aqui proximamente de posterior para anterior no osso rádio, né? Então, a estrutura é o osso rádio, o tendão aqui do bíceps, né? Músculos aqui sendo afastados, como o músculo braquiorradial, extensor radial longo, extensor radial curto do carpo, né? Aqui eu verifico outros músculos, né? Só que aqui do grupo flex pronadores, inclusive pronador redondo, que está sendo deslocado para cá, né? Aí, para a gente identificar esse músculo aqui, ó. Olha, repare que esse músculo é um músculo longo, né? Eu não posso falar que ele é pequeno, né? Mas não é curto. Porque o curto, as dimensões largura e comprimento são equivalentes, né? E aí a gente colocou ali como espessura considerável, mas eu falei também que a espessura pode ser pequena, né? Ele pode ser laminar, mas tem essa característica, né,
ainda de ser curto. Então, repare que, mesmo sendo uma estrutura muscular pequena e variante do flexor longo do polegar, aqui ele é longo, mas ele tem uma característica, olha, de fusível, né? Aqueles fusíveis das máquinas, né? Ou das rocas antigas, né? Dos tecelões, né? Do pessoal da tecelagem, e assim por diante, em que a parte central, né? Ela é bastante volumosa e depois vai ficando mais estreita nas periferias, né? Nos extremos. Então, esse aspecto é o fusiforme. Então, aqui, olha, ele é pequeno, né? Variante, mas ele é um longo, né? Subdividido em quê? Em fusiforme. Então, aqui nós temos o exemplo do Gantzer, que é a cabeça variante do flexor longo do polegar. Poderia ser uma cabeça variante, né? O mesmo trabalho que publicamos tem isso também. Poderia ser uma variante do flexor profundo dos dedos, né? Mas aí, no caso, isso aí, dessa peça, é do flexor longo do polegar. Então, um exemplo bom para a gente observar de músculo longo, né? Mas aí com aspecto de um fusível, né? Daí fusiforme também, né? A reclassificação dele. Aqui é um músculo largo, né? Repara que a largura desse músculo, né? O comprimento do músculo, a espessura está aqui na profundidade, isso aqui é o glúteo máximo, né? Aqui nós temos a fossa isquioanal, isso aqui é ânus, né? A pele foi cortada, aqui a gente consegue observar um pouquinho de esfíncter externo do ânus, coxa posteriormente, né? Os nervos clúneos, os clúneos superiores, os clúneos médios, os nervos clúneos inferiores, um pouquinho aqui de fáscia lata, né? Que vai formar aqui depois um trato conhecido como trato iliotibial, enfim, nós temos uma série de coisas aí, né? Vocês vão aprender comigo. Mas, aqui eu estou observando os feixes paralelos entre si, que a gente, o vício, né? Fala em fibras, as fibras são microscópicas, né? Que são os feixes paralelos, então, cai naquela classificação de estriado esquelético quanto à disposição dos feixes, né? Então, não é com uma disposição oblíqua, é paralelo, no sentido aqui, na direção da tração do músculo, na direção da tração do músculo. E aí, quando eu analiso o músculo, né, como um todo aqui, repare que a largura está para cá, o comprimento é para cá, e aqui tem uma espessura, ele vai ser um largo, né? Mas olha esse largo aqui também, olha, o peitoral maior, que eu falei que eu traria, né, para vocês. Essas duas figuras são novas. Ah, desculpe, essa figura aqui é do laboratório. Essas duas aqui não, tá? Essa aqui é do McMinn, essa aqui o autor não reconheço mais, é uma figura muito antiga, né? Devo ter recebido isso de algum colega da anatomia, mas o fato que essa estrutura não é nossa, tá? É um exemplo que eu peguei aqui, né, de um anatomista, uma troca que nós fizemos de imagem há muito tempo, mas de qualquer maneira, repare aqui, olha, um músculo largo, né? Mas repare que, proximalmente, olha, o peitoral maior, ele tem muito mais, né, largura que a parte distal dele, de inserção, né? Inserção distal, que seria inserção proximal, de onde que ele vem aqui, esse tórax apendicular, né? Que é o agrupamento dele, anterior. Ele vem aqui de clavícula, né? Das 4 ou 6 primeiras cartilagens costais, do folheto anterior da bainha do reto, forma aqui uma prega, né, uma parede também, a prega axilar anterior, delimita aqui um trígono clave peitoral, delimita um sulco delto peitoral, né, e ele vai lá para a crista do tubérculo maior, né? Então aqui, olha, seria, imaginando um leque, né, seria o ponto que apanharíamos o leque, nesse ponto aqui, e o restante aqui, né, para fazer a ventilação, né, imaginando isso, uma estrutura em leque. Então, um largo em leque. Aqui nós temos um largo, né, bem clássico, né, típico, e aqui um largo também, só que um largo nessas características que eu falei com vocês, tá? Olha aqui um curto, olha, só que a espessura não é apreciável, né? Não é um poplíteo que tem uma espessura apreciável, não é um masseter que tem uma espessura apreciável, não é um pterigoide medial que tem uma espessura apreciável, né? Nós temos aqui, ó, a largura desse músculo, e esse aqui é o comprimento do músculo, né? A largura aqui, ó, é nesse sentido, o comprimento é para cá. Por que o comprimento é nesse sentido aqui, olha? Porque aqui é o ponto fixo dele, e esse aqui é o ponto móvel, né? Desse músculo. Ele surge lá da una, no quarto distal da una, e se insere no rádio, né? No quarto distal do rádio. Então, a disposição é esta. E se a gente for analisar aqui, uma peça nossa, né? E se a gente for analisar, os feixes estão né? Estão paralelos entre si, e nessa direção aqui, na direção aqui do deslocamento do osso rádio. Porque ele é um músculo que vai fazer o quê? Pronação, né? Tem um pronador redondo proximamente, só que ele é um fusiforme, e esse aqui, que é um músculo curto, né? E só que ele não é de espessura apreciável, como eu havia comentado com vocês. Ele tem menos espessura, enfim, né? Em que não dá para ver na profundidade. Aqui a gente consegue observar na membrana interóssea, que é uma sindesmose, né? Sindesmose radionar média, os vasos interósseos anteriores, que com o nervo interósseo anterior.
indo aqui, né, no sentido aqui da profundidade desse músculo, mas ele é escasso, mas é classificado como músculo curto, tá? Bem, um curto aqui, clássico, né, que eu havia comentado, citei, é isso aqui, ó, o masseter. Então, aqui nós temos o comprimento, esse sentido aqui, a largura do músculo, né? Os feixes estão nessa disposição, né, da tração da estrutura óssea, como quando se eleva a mandíbula na mastigação, e a espessura, naturalmente, que é em profundidade. Vocês vão ver isso com bastante detalhe quando a prática, né, voltar e tudo mais. Então, aqui é um músculo curto, aqui é um músculo curto, aqui é um músculo fusiforme, longo fusiforme, aqui é um músculo largo, né, o largo bem típico, aqui é um largo em leque, né? Aí alguns exemplos para a gente apreciar. Essas duas peças são nossas, essa aqui é nossa, essas duas não. Essa aqui é do Macmillan, essa aqui, infelizmente, eu perdi a referência, né, de um colega da anatomia, já tem muito tempo isso aí. Bom, a disposição oblíqua também, quanto à classificação, quanto às fibras, né, disposição das fibras, em músculos estriados esqueléticos, nós temos a disposição oblíqua das fibras, né? Então, são músculos cujas fibras têm uma disposição oblíqua, os feixes, né? Tem uma disposição oblíqua em relação aos tendões, né? São chamados de, bom, como tem a forma de uma pena, peniforme, né? Às vezes tem um aspecto de uma metade de uma pena, né? Que são unipeniformes, unipenados. Aí eu tenho a forma, o aspecto de várias penas, né? Multipenados. A gente tem que tomar cuidado que muitas das vezes na classificação, olha, né? Aqui veio como unipenados, né? Os semipenados, isso aqui, olha, é bipenados. Essa nomenclatura mudou. Mas eu vou deixar isso aqui porque muito material bom, somente aí, né, que a gente pega do estrangeiro, ainda traz como bipenado. Então, o bipenado não é muito adequado ao termo, não. O mais adequado é chamá-lo de penado, porque ele parece o quê? Uma pena, né? Não tem duas penas. É uma pena, porque ao lado do tendão, nós temos fibras seguindo ali obliquamente, né? Quer dizer, de um lado para o outro. Então, uma pena só. Então, a ideia, né, original de ter, isso foi, né, no início, de ter classificado esses músculos como bipenado, né, fazendo uma contrapartida aos que têm fibras apenas de um lado do tendão, né, era dizer que havia dos dois lados, né, mas errou, né, porque dá a impressão, na leitura aqui, que são duas penas, né, duas ou mais penas é um multipenado, né. Então, nós temos alguns músculos, né, com várias dessas formações peniformes, né, de pena, são várias na composição do músculo, como deltoide subescapular, mas aí ele é multipenado. Então, a gente tem três tipos, né, quando a disposição oblíqua dos estriados esqueléticos, né, de feixe de músculo associado aos seus tendões. Os penados, os unipenados, né, os unipenados também podem ser chamados, aqui também colocado, de semipenado, né, e os multipenados, né, os multipeniformes, que a gente vai ver também os exemplos daqui a pouquinho, tá, gente? Então, é tudo com relação, olha, à obliquidade desses feixes quanto ao tendão, né? Se for de um lado, unipenado. Se for dos dois, penado, né? E aí, no estrangeiro, algumas escolas anatômicas, bipenado. Alguns anatomistas brasileiros também, bipenado. E os multipenados, né? E aí nós temos exemplos disso. Inclusive, aqui para orientá-los, né? São peças nossas, essas duas aqui. Para orientar os bipenados tem essa característica, olha, um tendão central e as fibras, né, e os feixes, que são estruturas macroscópicas, posicionadas obliquamente dos dois lados do tendão, formando o quê? Dando aqui o aspecto, né, formando alguma estrutura que lembra uma pena, né? Um músculo clássico para isso, aqui nós temos o quadríceps, né? Vou mostrar para vocês as partes do quadríceps da coxa. Esse aqui é o músculo sartório, né? O sartório é um músculo longo, ó. Repare o comprimento, ele sobressai, é o maior dos longos, né, do corpo humano, o músculo sartório. E aí ele vem aqui da espinha ilíaca, canto superior, vai até a pata de ganso, ou a pata anserina, anser é relativa a ganso, medialmente no joelho, enfim. Então, nós temos aqui a largura dele, né, e o comprimento aqui, e a espessura, quer dizer, é bem escassa, né, comparativamente à largura, ao comprimento do músculo, melhor dizendo, né. Mas, de qualquer maneira, é um músculo longo, né, não é, inclusive, fusiforme, porque não tem um aspecto de um fusível, né, ele é da mesma espessura, né, praticamente em toda a extensão do músculo, então não tem um aspecto fusiforme, é longo, mas aqui do lado, olha, nós temos o famoso quadríceps, junto aqui nós temos o famoso quadríceps, esse aqui é o vasto medial, né, os outros aqui nós não rebatemos, né, para fazer a fotografia. E essa estrutura muscular aqui, olha, eu vou pegar toda ela aqui com o cursor, tá? Vou deixar aqui até em evidência aqui com o apontador
laser, para ficar mais fácil. Então, toda essa estrutura muscular que vocês estão observando, ó, é o reto da coxa. É um dos 4 do quadríceps, né? Inclusive, até já havia discutido isso na aula de introdução, né? A ideia de se colocar uma outra formação muscular, né? Uma outra cabeça do quadríceps, né? Nessa composição aí, que é o tensor do vasto intermédio, que é um músculo que foi discutido há muitos anos, né? Então, a gente sempre dissecou essa estrutura, mas foi recentemente que deram ideia, né? De colocar aí mais uma estrutura muscular na composição do quadríceps. Então, com o tempo, evidentemente, quadríceps vai mudar, porque vai passar para 5 estruturas musculares, né, na composição dele, e não 4, né, elementos musculares. É o famoso tensor do vasto intermédio, que não vem ao caso aqui agora, nem dá para ver, né, o tensor do vasto intermédio, mas só para explicar para vocês, o quadríceps tem essa particularidade, né, e com o tempo isso vai mudar, mas notem que aqui é o reto da coxa, né, a parte central tendinosa está nessa profundidade, de um lado e do outro, olha, à disposição dos feixes musculares, né? Aqui eu tenho um feixe, aqui tem outro, lembrando uma pena. Por isso, a classificação desse músculo aqui é de penado, né? Alguns chamam até de bipenado, né? Inclusive aqui a legendinha aqui está como bipenado. Né? Eu falei para vocês tomarem cuidado, porque a terminologia aponta como penado, mas a tradição ainda, grande parte das escolas, como bipenado, tá? Errado, não é muito bom usar como bipenado, que vai confundir. Vai parecer que tem 2 formações penadas, né? Não é. É uma estrutura muscular, né, que tem essa disposição bilateral ao seu tendão, disposição oblíqua dos feixes musculares, tanto a característica de uma pena, tá? Outros músculos penados, né, ou alternativamente bipenado, como alguns ainda consideram assim, ou denominam, algumas escolas também, são os músculos interósseos. Esses aqui não, tá, pessoal? Aqui são músculos variantes, né? Que são os extensores curtos dos dedos da mão, os famosos maniosos, ou músculo manioso, é uma variante bastante incomum na espécie humana. Isso aqui está para ser publicado, a gente mandou para uma revista, ainda não saiu, mas repare que a gente verifica aqui, olha, o 4º interósseo dorsal, o 3º interósseo dorsal, o 4º, 3º, aqui não dá para ver, né, o 2º interósseo dorsal, né, e o 1º também interósseo dorsal, mas de qualquer maneira, são músculos interósseos dorsais que vão ocupar esses espaços, né, como, né, entre o 1º metacarpo, o 2º metacarpo, 2º e 3º, 3º e 4º, e 4º e 5º. O 1º, 2º, 3º e 4º músculos interósseos dorsais. Esses interósseos dorsais, se eu tomar esse aqui, por exemplo, né, o 4º músculo interósseo dorsal, ele tem essa disposição semelhante ao músculo reto da coxa, né? Tem uma parte central, músculo tendinoso, tendinosa, né? E partindo aí das estruturas metacárpicas adjacentes, as fibras musculares que seguem obliquamente no sentido do tendão, formando aí uma espécie de pena, né? Tem uns bem característicos, infelizmente aqui eu não consegui um com essa qualidade não, tá? Mas a gente vai passar aí em outras mãos, vai ter um estudo, né, detalhado aí da estrutura, mão, e vocês vão observar adequadamente, né, essa conformação. Então, aqui nós temos um bipenado, aqui também um bipenado, aqui não dá para ver, né, destacadamente os dois, mas também os interósseos dorsais, né, nessa profundidade. Muito bem. Então, o que a gente vai classificar, né, os penados, né, alternativamente com o bipenado, nessas condições, né, que vocês estão observando aqui nas 2 figuras. Interósseos dorsais do pé também tem a mesma classificação, né, o reto da coxa são os melhores, vamos colocar assim, né, para que vocês entendam, né, e aqui tem uns poucos exemplos, essa condição da disposição oblíqua bilateral ao tendão de um determinado músculo, tá? Nós verificamos também, né, existem os chamados multipenados, né, então repare que tem uma formação penada, seguida de outra formação penada, seguida de outra formação penada, e assim por diante, né, nós temos aqui, na verdade, 3, 1, 2, 3, né, então repare que tem um tendão aqui intermediário, outro tendão, né, assim por diante, e tendões de conexão entre uma pena, vamos colocar assim, entre aspas, e outra, né, e aí, nesses tendões principais aqui, de cada parte desse multipenado, né, formando aí umas penas exclusivamente, a disposição oblíqua bilateral. Olha aqui, ó, tem essa obliquidade aqui, do outro lado a mesma coisa, aí formou essa unidade. Aqui também, essa disposição oblíqua, aqui formou essa outra unidade. A disposição oblíqua aqui formou essa outra unidade. Depois são reunidos, né, numa espécie de tendão comum. Exemplo disso,
músculo deltoide, né? O deltoide vem até aqui, pessoal, olha, né? Aqui é um pedaço de peitoral maior. Aqui é o arco de Langer, o grande dorsal, mas por que eu sei que o deltoide vem até aqui, né? Porque existe aqui um sulco limitador, conhecido como sulco deltopeitoral, onde corre uma veia conhecida como veia cefálica, né? O nome é cefálico, ela não está na cabeça, né? Mas o nome dela é para fazer contrapartida basílica, de base, né? Mais inferior aqui no canal braquial. Mas, de qualquer maneira, se a gente for observar o deltoide, né, em toda a sua extensão, ou o subescapular, aqui tem um pedacinho do subescapular, né? Vocês vão observar que são os exemplos de músculos multipenados. Tem várias formações penadas, né, na sua constituição. E nós temos os semipenados, né, os unipenados. Aqui o desenho, ele mostra bem. Então, de um lado, né, eu vou ter um tendão, né, então tem sempre essa estrutura aqui que é importante, né, para fazer com que o músculo se fixe, né, e as estruturas vão presas nesse tendão. O tendão não tem capacidade de contratilidade e relaxamento, né. Contratilidade e relaxamento é propriedade da estrutura muscular, da fibra muscular, portanto, a gente vai observar isso nos feixes, né, ali nos músculos, né, que são estruturas macroscópicas, né, que vem dessas reuniões de fascículos musculares, né, cada fascículo aí formado por fibras musculares. Mas repare, olha, que tem músculos que tem essa condição aqui, ó, tem um tendão, né, e de um lado apenas, olha, que tem a estrutura muscular, né, os feixes musculares, interceptando também o tendão de maneira oblíqua, ou com obliquidade. Então, é uma meia pena, né? Por isso que a gente pode encontrar como semipenados, né? Semipenados, ou mais adequadamente, para a atualidade, como unipenados. Então, nós temos os unipenados, os penados e os multipenados, né? Que é a classificação corrente e a nomenclatura mais correta, né? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos trabalhando a perna, compartimento anterior da perna, né? Então, estou observando aqui o nervo fibular profundo, a artéria tibial anterior, né? Esse músculo aqui é o músculo tibial anterior, né? Aqui é compartimento lateral, que são os músculos fibulares longo e curto, né? Na profundidade, não foi, né, destacado aqui a estrutura muscular, não, mas na profundidade, o extensor longo do hálux, e aqui o extensor longo dos dedos, tá? E aqui, repare que no extensor longo dos dedos, olha, que é um músculo que é exemplo, né, para esse semipenado, a gente tem um tendão de um lado, né, tendão, esse músculo, mas de um lado não existe fibras musculares, ó, feixes musculares relacionados, e do outro que eu tenho, olha, tá? Fixado com aquela disposição em obliquidade. Então, um exemplo clássico para isso é esse músculo aqui, no compartimento anterior da perna, a gente vai estudar em breve, né, que é o exemplo de semipenado ou de unipenado. Que músculo é esse? O extensor longo dos dedos, né? Aqui são 3 músculos, eu estou conseguindo observar o extensor longo dos dedos, tibial anterior, e tenho que dissecar mais aqui, olha, né? Afastando as estruturas para pegar um terceiro músculo desse compartimento, que é o extensor longo do hálux, não mais né? Mas a classificação de semi está com isso aqui, olha, o extensor longo dos dedos. As pinças aqui estão trabalhando na evidenciação de estruturas vasculares, né? No caso aqui, a artéria tibial anterior, o nervo fibular profundo, né? Que vocês vão ver também de mesma maneira no tempo seus, né? Quando tiver aí membros inferiores, tá bom? Então, outro exemplo aqui, né? Quanto à disposição das fibras, semipenado, unipenado, extensor longo dos dedos, né? O exemplo bem característico disso, né? Bem, ainda quanto à classificação dos músculos esqueléticos, né, nós temos a questão da origem, né? Então, vocês vão ver aí músculos bíceps, tríceps, né? O quadríceps. Bíceps nós temos 2, né? Com a denominação bíceps. O bíceps do braço, o bíceps braquial, o bíceps da coxa ou bíceps femoral, né? Mas nós temos muito mais músculos bíceps, né? Só que não recebe o nome de bíceps, recebe outras designações, né, outras denominações, né, que aí leva em consideração, por exemplo, o ponto fixo, né, a localização, a situação, a função do músculo, né. Então, alguns vão receber o nome de bíceps, esses já foram consagrados assim, mas esses músculos que receberão o nome de bíceps não são os únicos bíceps, não. Por quê? Porque essa ideia, né, do bíceps é ter 2 pontos fixos, 2 cabeças, né, ou 2 inserções proximais. Então, qualquer músculo, se eu falar assim, ó, músculo tal, tem 2 inserções proximais, como, por exemplo, pegando aí o pronador redondo, né, olha o nome dele, músculo pronador redondo, né, ele tem na secção, ele é arredondado e ele faz pronação.
Onde é que vem a palavra bíceps aí? Não vem, né? Mas ele tem duas origens, né? Ele tem uma origem lá da crista supraepicondilar medial, junto do epicôndilo medial, né? Que é uma origem ali braquial, e outra, que é junta, né? Próxima, e outra antebraquial, que é medialmente ao processo coronoide da una. E essas duas partes se reúnem, né? Para ter uma inserção lá na tuberosidade pronatória, no osso rádio. Tá bem, ele tem duas origens. Então, o pronador redondo é um músculo bíceps, né? Mas vocês vão falar, vão denominá-lo de músculo bíceps? Não, a não ser que eu peça, ou alguém peça, né, para fazer ali a classificação quanto ao número de cabeças, né? Ou ao número de origem. Vão citar esse, né, esse e outros músculos, mais são vários, né? Como um músculo bíceps, mas não no nome dele, né? Que ele é denominado, já consagrado, e assim será, né, por muito tempo, como músculo pronador redondo, tá? Nós temos também músculos tríceps, né? Assim, consagrados com tríceps, né, na nomenclatura, ou na terminologia, por exemplo, o tríceps do braço, né, que tem as cabeças lateral, medial, cabeça longa, né, que se reúne num tendão tricepital até o ancônio, até o olécrano, enfim, está próximo ao ancônio, né, mas até o olécrano. Então, tem um tríceps braquial, o tríceps do braço, vai ser um dos primeiros que a gente vai estudar aí nesse semestre, né, no membro superior. E tem um tríceps também da perna, também conhecido como tríceps sural, né, que é formado ali pelos gastrocnêmios, medial, lateral, e pelo músculo sóleo. Então, tem três estruturas musculares, né, tríceps. Mas nós temos muitos músculos tríceps, só que com outras denominações, né, da mesma maneira que nós temos aí muitos músculos bíceps, né, e com outras designações, né, que levam em consideração aí a função do músculo, a situação ou localização do mesmo, né, a ação do músculo e assim por diante, tá? Quadríceps, nós temos um consagrado, que é o da coxa, né, que é formado pelo reto da coxa, vaso lateral, vaso medial, vaso intermédio, então esse aí é o quadríceps da coxa, né? Agora é mais raro a gente encontrar uma estrutura muscular, né, fora o quadríceps, né, com 4 origens, né, mas a gente pode encontrar, né, o próximo disso aí, porque às vezes tem as variações anatômicas, como eu citei, né, ali do músculo flexor profundo dos dedos. Olha, o flexor profundo dos dedos, se a gente considerar uma variante epicondilar dele, que é o músculo Gantzer, né, ele pode ter de 3 a 4 origens, né, mas olha o nome dele, ele não é quadríceps no nome, ele é flexor profundo dos dedos. De onde que ele vem? Ele vai vir do corpo da una, do seu terço médio, médio distal, e membrana interóssea. Então, ele tem duas origens. Ele já começa como bíceps, né? Mas se ele tiver ali uma formação acessória, né, anômala, que é essa cabeça variante, ela pode partir ali de epicôndilo medial e processo coronoide da una, né? Essas duas partes reúnem ao músculo flexor profundo dos dedos, é parte do flexor profundo dos dedos, apesar de ser um elemento, né, variante, dando a ele 4 origens, 4 cabeças, né, 4 pontos fixos. Então, ele é um quadríceps. Vai ser denominado de quadríceps? Não, né? Ele é um músculo flexor profundo dos dedos, que tem essas particularidades, e aí a denominação quadríceps vai ser, né, empregada exclusivamente para o da coxa, né? E tem lá os seus 3 vastos e o reto. Vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, reto da coxa, tá bom? Então, isso é interessante. Então, quando a gente pede classificação quanto ao número de cabeças, né, ou quanto à origem que está aqui, ou quanto à inserção proximal, né, são essas possibilidades de classificações: bíceps, tríceps, quadríceps, tá? Bom, aí significa que tem 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças. Quanto à inserção também, aí a gente encontra até mais variações, né, e uma variedade maior, né? Nós temos os músculos unicaudados, né, ou só caudados, tem apenas uma cauda, uma inserção, mas pode haver também, nem tem aqui nessa classificação não, mas a gente pode classificar dessa maneira, e os bicaudados ou policaudados, né? Olha um policaudado clássico, né, que é a inserção distal dele. Os flexores e extensores dos dedos, o extensor dos dedos, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, né? Na perna, o flexor longo dos dedos, o flexor curto dos dedos, o extensor longo dos dedos, o extensor curto dos dedos, né? Aqui na mão não tem, quando aparece é maniuso, né? Que é uma variante muito interessante, né? Mas no pé existe, né? E ele vai suprir, inclusive, o segundo, terceiro e quarto dedos, não suprindo o quinto dedo, por alguma razão também de desenvolvimento, a gente não sabe qual. Então, tendo essas múltiplas, né, inserções distais, como esses dos dedos, né, ou às vezes não, você pega, por exemplo, o abdutor longo do polegar, isso, o abdutor longo do polegar, nós publicamos um artigo, já tem um tempinho, né,
dele inserido o abdutor longo do polegar na base do primeiro metacarpo, mas com 3 ou 4 inserções, né? Então, ele é um policaudado nesse indivíduo, né? Mas, normalmente, né, o que a gente encontra na prática é uma inserção só a ponta específica na base do primeiro metacarpo, o abdutor longo do polegar, né? Então, se eu pegar lá, por exemplo, olha que interessante, né? Se eu tomar o bíceps do braço, né, o bíceps braquial, ele tem 2 origens, mas também tem 2 inserções. Ele tem 2 cabeças e tem 2 caudas, né? Quais são as cabeças? Uma, né, vem do tubérculo supraglenoidal, né? Eu falei naquela aula de descrição ósseas, do tubérculo supraglenoidal, e a outra do processo coracoide, que é cabeça curta, né? A longa lateral, a curta medial. Mas ele tem 2 inserções, né? 2 pontos móveis, né? Ou 2 caudas. Quais são essas? Então, é um bicaudado. Quais são essas inserções? Tuberosidade do rádio e via aponeurose, né, no plano ali subcutâneo, ao nível da fáscia dos músculos pronador redondo e flexor lunar do carpo, né? Então, aí nós temos um exemplo de bicaudado, mas também é bíceps, né? O músculo bíceps do braço, né? E os exemplos também são muitos, né? A gente pode trabalhar isso aí dentro, né, da classificação dos músculos triados esqueléticos. Bem, quanto à ação principal também, a gente fala muito das ações dos músculos, né? A gente fala assim, esse músculo aqui é um rotador medial, um rotador lateral, um levantador, ele é um depressor, ele é um abdutor, adutor, e assim vai. É um flexor, é um supinador contra resistência, por exemplo, ou só supinador, e assim por diante. A ação principal, quando eu falar, né, a respeito disso aí, de determinado músculo, é sempre a função mais importante de um dado músculo. Então, a ação principal, tal músculo assim assado, é esta, né? Que eu falei com vocês, uma série de possibilidades, né? E a ação acessória ou secundária é decorrente da ação principal de outros músculos, né? Aí vai ter, eu vou precisar aí de uma chamada coordenação muscular, de músculos trabalhando em cadeia, né? Então, é decorrente da ação, né, de principais de outros músculos, né? Ou exigem suas ações simultâneas, né? Ou que precede a ação principal de um determinado músculo para executar uma tarefa, né? Um deslocamento, uma mobilidade e assim por diante, tá, gente? Todo movimento exige a ação de vários músculos. Na anatomia, aqui tem que fazer um parêntese, na anatomia, a gente vai trabalhar a estrutura muscular como se fosse isolada, tá? A anatomia tem essa característica. Então, eu vou falar do subescapular, vou falar que o subescapular é um músculo rotador medial, né, que é rotador interno, e só isso. É como se não existisse mais nada ali, tendo ali só o subescapular. A anatomia trabalha assim. Nós não trabalhamos na anatomia, até por conta de competências, né, biomecanicamente as estruturas. A gente fala um pouco dessas biomecânicas, é muito superficial, né? O que a gente trabalha com rigor mesmo é origem, inserção, inervação, topografia, vascularização e a ação principal, como se ele fosse isolado de todos os outros músculos, né? Isso é uma característica da disciplina de anatomia. Trabalhar integrado, né, com coordenação muscular, como músculo, os músculos trabalhando em cadeia, é coisa da cinesiologia, da biomecânica, né, que vocês vão ver, no caso da medicina, na parte da ortopedia, né, outra disciplina também que trabalha isso aí, né, mas normalmente é na ortopedia. A fisioterapia trabalha ao longo de todo o curso, né, essas características aí, né, de funções musculares. Bom, quanto ao ventre muscular também, nós temos os músculos de gástrico, né, o poligástrico, eu havia comentado, né, mais no início da aula, na primeira parte da aula, com relação a tendões, né, e a polineurose, que nós temos ali, às vezes, intersecções tendíneas no meio do músculo, né, dando a ele a característica poligástrica, né, como reto abdômen, né, ou digástrica, como músculo digástrico, e o músculo omoioide, né, que são 2 grandes exemplos, né, de formação digástrica. E isso é ventre muscular. Ventre muscular é a parte carnosa do músculo. É aquela que tem as propriedades, né, de contratilidade e relaxamento muscular, porque as extremidades, que são aponeurótica ou tendinosa ou tendinosa, não tem essa característica, né? Não tem características de quê? De contratilidade e relaxamento, né? Quanto à ação também, isso é muito comum, né? Os triados esqueléticos, esse grupo de músculos aqui são flexores, aqui é extensor, aqui é abdutor, né? Posso falar em termos de grupo e também posso falar unitariamente, né? Então, de acordo com a ação principal resultante da contração do músculo, tem seus músculos. Inclusive, isso vai até no nome do músculo, né? Mas nós temos os músculos flexores, tensores, adutor, abdutor, rotador medial, rotador lateral, pronador, né, supinador, levantador, abaixador e assim por diante. Abaixador do lábio, levantador da escápula, flexor superficial dos dedos, né,
nós temos o extensor dos dedos, o extensor lunar do carpo, né? E aí características, né? Isso é um nome, né? Inclusive. E nós temos aí outros músculos, né? Em grupo ou isoladamente que exercem as ações de rotação e assim por diante, tá? Então, isso aí a gente pode também classificar esses músculos triadosqueléticos quanto às suas ações, tá? Bem, e agora, então, terminando essa classificação nessas classificações de triade esquelético, vamos agora para a classificação funcional dos músculos, né? Os músculos podem ser chamados de agonistas, né? Ou protagonistas, que é a mesma coisa, antagonistas e sinergistas, né? O agonismo, né, muscular, o músculo antagonista para determinada ação, né? O protagonista daquela ação é um músculo, um grupo de músculos, né? Responsáveis pela realização de determinado movimento. Isso é, que executa a ação principal. Então, eu faço ali a flexão, por exemplo, do antebraço, né? Quais os músculos atores dessa flexão, né? Ou esse deslocamento, no sentido da flexão, aproximando o antebraço do braço. É tal, tal e tal, né? Então, esses são os músculos, ou aquele é o músculo, né? Se for o principal, agonista ou protagonista daquela ação. Então, vocês podem usar também a palavra protagonista, tá? O antagonista, o que vai fazer o antagonismo, né, que vai fazer o movimento exatamente contrário àquela ação, né, que eu estou pegando ali como, no caso aqui o exemplo, né, de flexão do antebraço, o antagonista é um grupo de músculos que se opõe ao movimento produzido por outro músculo, né, ou grupo muscular. Então, se eu tenho aí, por exemplo, o bíceps fazendo flexão, o braquial fazendo flexão, né, de antebraço, o corpo braquial fazendo flexão de braço, né, no aspecto posterior do braço, eu tenho o tríceps e o ancônio realizando, por exemplo, extensão do braço, né, que é o movimento contrário à flexão do segmento braço, e também executando um pequeno músculo chamado, né, ancônio, junto ao tríceps, a extensão do antebraço. Isso é antagonismo muscular, faz um efeito, né, um movimento contrário. E o sinergismo, né, o sinergismo, aqui eu vou dar um exemplo de sinergismo, que é o do músculo fixador ou postural, né? Mas os sinergistas, aqui pegando o conceito, são músculos que atuam para eliminar algum movimento indesejável, né? O indesejado, que poderia ser produzido pelo agonista. Então, ele ajuda na execução daquele trabalho, né? O sinergista, normalmente, ele faz parte do mesmo agrupamento, né? Ou está no mesmo, vamos colocar assim, no mesmo compartimento, né, daquele músculo principal do movimento. Só que ele modula esta ação, né, para evitar, por exemplo, uma ação descoordenada, né, ou com muita força, e assim por diante, né. Auxilia o agonista nos movimentos, né, no movimento. Um exemplo disso são os músculos fixadores ou posturais, né. Então, o fixador ou postural, uma ação, né, fixadora ou postural, é a seguinte, eu vou executar aqui, olha, os movimentos de flexão dos meus dedos, né, usando aqui músculos flexores superficial e profundo, estou fazendo flexão desses dedos, estou tirando o primeiro dedo, né, dessa flexão, porque ele é complexo, né, os movimentos, depois vocês vão trabalhar comigo isso aí. Mas aqui os movimentos de flexão, tá? Tá aqui o movimento contrário, o movimento o quê? De extensão, né? Então, quem são os atores aqui desses movimentos? São os músculos flexores, superficial e profundo dos dedos, né? Mas, repare que eu estou fazendo flexão dos dedos aqui, olha, sem fletir o punho. Bom, a não ser que eu queira fletir o punho, tá certo? Mas vamos imaginar que a ideia não é essa, é só flexão dos dedos, né? Para eu fazer isso aqui, olha, tem músculos sinergistas no conteúdo posterior, né? Que é aqui no conteúdo antebraquial posterior, que estão mantendo a posição do punho, né? Para que eu haja fazendo a flexão, né? Faça a ação da flexão dos dedos, sem fletir o punho. Porque a tendência desses flexores superficial profundo dos dedos, por eles atravessarem a articulação do punho, é agir também no punho, fazendo flexão do punho e flexão final, que seria o quê? Nos dedos, nas articulações interfalângicas proximais, interfalângicas distais. Aí músculos de compartimento diferente, ó, compartimento posterior, estabilizam o punho para que eu faça um movimento de flexão dos dedos, né, sem fletir, ó, ou sem flexionar o punho. Que músculos são estes? Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor lunar do carpo, né? Extensor lunar do carpo, extensor radial longo, extensor radial curto, principalmente estes, estão agindo, olha, mantendo a postura da mão, né? Estendida com relação ao antebraço, para que eu flita, ou faça flexão, olha, dos meus dedos, utilizando o agrupamento anterior, flexor superficial e flexor profundo dos dedos. Isso é um exemplo muito bom para vocês entenderem essa questão do sinergismo muscular.
dentro do sinergismo, nós temos esses chamados de fixadores ou posturais, né? Que é uma espécie de sinergismo também, né? Para trabalhar aí no exemplo, a flexão dos dedos, tá? Bem, por fim, nós temos a chamada nomenclatura dos músculos, né? Então, isso aí vem muito das reuniões internacionais de anatomia, né? Então, você não pode chegar e falar assim, eu quero chamar esse músculo assim assado, né? Porque tem essa situação, essa localização, tem essa função. Não é assim que funciona, né? As coisas vêm de cima, né? Lógico que passam por reuniões, né, com os grandes nomes da anatomia internacional, mas essa nomenclatura dos músculos estriados esqueléticos, elas seguem, né, por exemplo, da estrutura. Por exemplo, vocês vão ver na coxa, na parte posterior, no chamado grupo do Jarrete, nós temos o músculo semitendíneo, o semitendinoso e o semimembranoso. Por que ele é chamado de semitendíneo, semimembranoso? Porque a metade dele, próximo à metade, né, tem um aspecto tendinoso. A maior parte é tendinoso, ou a maior parte é membranácea, o membranoso, né? A localização também a gente leva em consideração, por exemplo, o músculo temporal, né? Ele está na região temporal, né? Ali a fossa temporal, que está associada aos ossos parietal, frontal e grande parte do osso temporal, né? Que é o osso temporal. Então, ali cria-se uma fossa, o osso temporal, o músculo temporal, associado a esses elementos ósseos aí, né? Músculo peitoral também, né? Está localizado na região, o quê? Do peito, peitoral, só que ele é grande, peitoral maior. Por quê? Porque em profundidade, sob ele, existe o peitoral menor. Está na região do peito e tem uma disposição um pouco diferente, né? Mas ele é pequeno, tem um aspecto triangular. A gente pode levar também em questão a direção do músculo, né? Por exemplo, o músculo transverso do abdômen, né? Ele tem uma disposição transversária no abdômen. Estou falando da disposição das fibras, né? Da direção das fibras, ele é transversário e também no local, né? No abdômen, né? Que é o que? A situação do músculo. A ação, né? O músculo levantador do lábio superior, é o músculo lá branquiomérico, neocuticular, falamos aí dentro de estriados esqueléticos, mas poderia ser aqui para vocês, né, no primeiro período, o levantador da escápula, que eu já citei várias vezes, né, os exemplos. Né? A forma, por exemplo, né? Também posso usar a forma, né? Então, vocês vão ver alguns músculos, como, por exemplo, o músculo trapézio, ele tem a forma trapezoidal, o músculo romboide, os romboides menor e maior, eles têm uma forma rômbica, né? Rômbica. Os músculos redondos, eles têm uma conformação arredondada, percutaneamente, ou seja, através da pele, você olhando, eles têm um aspecto arredondado, né? Se bem que eles têm mais uma disposição longa, né? Um músculo longo, seria até meio, o redondo maior, meio fusiforme, né? Mas o aspecto topográfico é de redondo. Aí tem um grande e tem um pequeno, redondo maior e redondo menor, né? E nós temos também o número de cabeças, como havia falado, né? Bíceps, tríceps, quadríceps, né? Tem as consagrações, tem os bíceps do braço, da coxa, o tríceps, né, do braço, o tríceps da perna, o quadríceps da coxa, né? E temos outros bíceps, tríceps e quadríceps quanto à classificação, mas não no nome, né? No número de cabeça tem alguns poucos. O origem-seção, aqui um exemplo muito bom, olha, o esternioide, né? Ele parte do osso externo e da clavícula e vai até o osso ióide, né? Tem a disposição dele, a origem-seção, esternioide. A forma e tamanho, né? O músculo redondo maior, ele tem um aspecto redondo e ele é grande. Em contrapartida, existe o redondo menor, na margem lateral da escápula, né? Indo até o tubérculo maior do úmero, na base do tubérculo maior do úmero. A situação e direção, por exemplo, o músculo oblíquo externo do abdômen, que é a situação, e a direção das fibras, né? É com obliquidade e externamente, porque existe o oblíquo interno do abdômen. Tá? Então, para a gente denominar esses músculos, esses são os critérios, tá? Número de cabeça, origem, seção, forma e tamanho, situação e direção, estrutura, localização, direção, né, das fibras, da própria estrutura muscular naquela situação dela, naquela região, ação e o aspecto dele, né, a forma do músculo, correto? Tem aqui algumas referências, e essa é a segunda parte do sistema muscular, das generalidades de músculos, correto, pessoal? Então, daqui a pouquinho também eu já vou disponibilizar lá na nossa plataforma, no Google Classroom, né, essa aula aqui para vocês, né, estudarem, enfim, né? E aí, na aula síncrona, né, vamos trabalhar isso aqui e outros conteúdos mais também, né, que vão ser esses iniciais aí da região tóraco-apendicular anterior, tá? Muito bem, então, obrigado. Eu estou à disposição, tá, para as dúvidas lá na plataforma, e-mail,
e assim por diante. Vou parar a apresentação e também parar a gravação. Tchau.